Olá pessoal, vamos dar sequência na nossa série aqui e uma primeira coisa que eu já até avisei no outro vídeo, mas vou falar nisso aqui também, a gente dividiu as séries, tá? Porque geralmente nos vídeos a gente falava sobre o desenvolvimento do jogo do Final Fantasy e sobre o cenário de inteligência artificial, só que muita gente vinha para os vídeos por causa das notícias, mas não queria saber do jogo, ou ao contrário, queria saber sobre o jogo e não sobre as notícias, então a gente separou as séries. Então se você quer ver o andamento do desenvolvimento do jogo estilo Final Fantasy, tem um outro vídeo aqui no canal que já foi postado. E esse aqui a gente vai falar só sobre o mercado de inteligência artificial. A gente manteve o número da série, mas as séries foram separadas. Tá? Que aí fica mais fácil tanto de você ver o conteúdo que você está afim de ver e até para a gente medir até que ponto está o interesse do pessoal. Bom, vamos lá falar sobre o mercado de inteligência artificial. Hoje a gente vai falar sobre... Teve alguns comentários do pessoal pedindo para a gente comentar sobre o N8N. Eu chamo de N8N, se você quiser chamar de 989, fica a dispor, né? Isso aqui não é um curso de inglês, então você pode chamar da maneira que você achar melhor. Diferente de outras ferramentas que a gente tem criticado bastante aqui por causa do hype exagerado sobre o que está acontecendo, o N8N ou 989 é muito bom, entretanto há uma confusão aí do pessoal achando que ele só é o que ele é por causa da inteligência artificial. E não, tá? O que ele faz nada mais é do que o Zapier já fazia anos, tá? Quem não sabe o que é Zapier, é uma automação de workflows, né? E, claro, eles também estão bebendo muito da fonte agora de IA, né? Então eles vão falar que eu uso IA, tal, não sei o que, mas você não precisa necessariamente usar IA para fazer os workflows dele. E tem muita gente trabalhando aí com o N8N e achando que criar os fluxos você está criando alguma coisa especificamente com IA, quando na verdade você nem está usando IA, você está usando só gatilhos normais de qualquer automação, que não necessariamente tenham inteligência artificial. Tá, mas por que o N8N agora está tão famoso se o Zapier já fazia isso? Simples, o Zapier é um produto pago, sempre foi pago, né? E não é barato, principalmente para o público brasileiro. Né? Se a gente for olhar aqui os preços, mas tem um plano free aqui, mas é bem limitado. Como você pega aqui o profissional, por exemplo, R$ 114 por mês, né, acaba sendo um pouquinho caro, né, para utilizar em relação ao N8N, que é de graça, né, para você poder utilizar, é open source. Tem a versão paga dele, né, mas se você quiser um suporte especializado deles, mas até o Hostinger vendendo um VPS com um N8N pré-instalado, que é um absurdo, né, porque é muito fácil instalar o N8N e eles querendo cobrar mais só para, nossa, instalamos. Eu vou entrar aqui no site só para mostrar algumas coisas do site deles para vocês. Mas como eu falei, isso aqui nada mais é do que um programa open source que permite que você crie suas próprias automações, seja com ou não inteligência artificial. Tem muita gente usando por causa dos agentes de IA, mas eu vi muito agentes de IA por aí que não estão usando nada de IA e estão se vendendo como se fosse de IA. E por ser open source é muito bom porque você pode construir o que você quiser. A gente mesmo tem projetos construídos com open source que são muito bons. Por exemplo, eu tenho um projeto meu que se chama tv.club. Por quê? Por mais que eu assista meus filmes na Netflix, no Prime Video, vira e mexe eles tiram do ar algum filme, algum programa que eu não consigo encontrar. Então eu criei o meu próprio serviço, né, de streaming, onde eu posso usar posso hospedar os meus filmes favoritos dentro dos meus aqui do meu próprio software, do meu próprio servidor, e eu não fico refém de um streaming, né? Então, por exemplo, eu posso vir aqui em filmes, eu tenho todos os meus filmes que eu tenho, meus filmes favoritos aqui, e aí eu posso assistir a hora que eu quiser sem depender de streaming nenhum. Então, por exemplo, vamos supor, eu adoro o filme do Blade de 1998, tem na Netflix. Aí amanhã a Netflix tirou do ar o Blade. Beleza, eu tenho um filme aqui salvo para mim poder assistir. Então é um programa open source que eu uso aqui, no caso aqui é o Jellyfy, e ele funciona muito bem. Então eu tenho uma porrada de filmes aqui, todos os meus filmes favoritos eu coloco aqui, porque se um dia tirou o filme do ar, ou o streaming está muito caro, ou algum juiz do Brasil maluco decidiu derrubar um stream, eu posso vir aqui e ter meus filmes aqui salvos, bonitinho. Né? Então funciona muito bem. Tem muita gente que faz isso usando o servidor NAS, né? Eu no caso coloquei em um servidor meu mesmo guardado. Eu tenho todos os meus filmes, coloquei desenhos antigos, séries, enfim. Tá vendo? Filmes recentes que eu coloquei. Então, putz, funciona muito bem e é uma maravilha. Vamos dar um play aqui no Tomb Raider, por exemplo.
enfim, não vou dar play aqui, né, porque senão eu vou cair com direitos autorais, mas dá para você ter uma ideia de como funciona e tal, a facilidade de você ter programas open source para você montar esse tipo de coisa. Tem muito site pirata por aí que é assim que funciona, eles pegam esses programas open source e distribuem. Aqui não é um programa que eu distribuo, né, isso aqui tem os meus filmes favoritos, ou séries favoritas, que eu tenho aqui como backup meu pessoal, para que se eu quiser assistir alguma coisa eu ter, ou eu não perder, né, por qualquer motivo, que coisas do Brasil, né? E da mesma forma que eu uso o Spotify para poder ouvir as minhas músicas, eu tenho semelhante o meu próprio versão, que é o Music Club, né, de músicas para mim poder acessar as minhas músicas favoritas dentro da minha versão open source ali do Spotify. Então eu coloquei todas as músicas que eu gosto aqui e tal. Geralmente eu ouço no Spotify mesmo, mas se acontecer de algum dia o Spotify caiu, ficou muito caro, ou sei lá, derrubaram, o artista saiu do Spotify, ou algum ministro mandou derrubar, eu tenho minhas músicas salvas aqui da maneira que eu quiser. Inclusive aqui ele deixa salvo de uma maneira muito parecida com o que era o Windows Media Player dos anos 90, né? Onde eu posso favoritar aqui as minhas músicas e tal. Geralmente eu ouço lá no Spotify mesmo, mas eu tenho aqui um backup para que se eu precisar fazer alguma coisa, né, tipo de ter minhas músicas, ter um salvo, né, porque hoje em dia a gente corre muito esse risco, né, de tipo assim, a gente não tem mais a mídia física, então dá alguma maluquice aí, os caras resolvem tirar do ar, você perdeu tudo. Eu gosto de ter esses backups de precaução, né? E o N8N ou 98N é uma ideia open source também, onde você pode ter no seu próprio servidor. Eu instalei no meu servidor também uma versão dele, vou mostrar já para vocês. Mas enfim, e aqui o ruim de qualquer coisa hoje em dia na internet são as pessoas oportunistas que transformam tudo em conteúdo para ganhar like. Então a gente tem aqui, o cara está divulgando mais de 200 N8N templates, nossa, que incrível. Me parece aquelas postagens que tinham antigamente, sabe? Nossa, 1000 PDFs sobre linguagens de programação. Você baixa aquilo achando que, tipo assim, nossa, 1000 PDFs, você salva no seu computador, você nunca usa. Né? E a maioria desses templates aqui são lixo. Lixo no sentido que não serve pra nada. Né? Até esse aqui foi um que eu abri, inclusive, aí a gente do Google Calendar. A única coisa que isso aqui faz, ele traz os eventos do Google Calendar e ele te manda um e-mail quando o evento está próximo de chegar. Só que isso o Google Calendar já faz sozinho, sem você precisar colocar o N8N no caminho. Então, tipo, pra quê? Né? Então, nossa, é um oportunista, que muita gente tá, nossa, meu Deus, a revolução do N8N, vou baixar, dá um monte de like, 20 mil likes, 264 curtidas, nossa, que incrível, que legal. E não serve pra nada, no sentido de, tipo assim, meu, lixo. Né? Se você precisa de 200 templates de automação para você automatizar 200 coisas, no fim das contas você não está automatizando nada. Você está criando um monte de serviços inúteis, às vezes até redundantes, de coisas que você poderia fazer de qualquer outra maneira, né? Do que, assim, não que o N8N seja uma perca de tempo, é um ótimo programa. Em relação, por exemplo, ao MCP, o N8N me parece muito melhor e usável, né, do que o MCP. Né? Mas tem muita gente oportunista vendendo isso como se fosse, nossa, meu Deus, a revolução, inventar a roda. E aqui um exemplo, né? Por exemplo, aqui um cara está mostrando aqui um fluxo, e é isso que eu falo para vocês. O cara, 122,3 mil visualizações do cara criando aqui um N8N Scrapper da gente. Só que quando você vê o fluxo que ele está fazendo aqui, ele não é um agente de IA. Ele está literalmente só fazendo gatilhos que não usam inteligência artificial, mas que ele vai usar isso para Scrapper e está farmando views em cima disso. E muita gente, nossa, que revolução, que incrível, ninguém nunca pensou nisso antes. E ele está usando coisas antigas, só que dentro do N2N para falar que, nossa, que incrível. Temos que tomar cuidado com esse tipo de coisa, porque às vezes você está comprando uma coisa como uma super revolução, a velha história lá do João e o pé de feijão, né? Claro que os feijões são mágicos, né? Os feijões são incríveis, né? Mas geralmente é um golpe só. Não que eu estou dizendo que o cara aqui está fazendo um golpe, mas ele não está usando IA para montar isso aqui. São só automatizações totalmente possíveis de se fazer com qualquer outra ferramenta. E aqui mais um caso do MCP, de uma aqui chega aqui eu acho uma beira desonestidade nessa postagem aqui, porque ela faz uma postagem dizendo assim, ó, que se você for usar a API, você precisa fazer todo esse fluxo aqui para fazer uma conexão entre ChatGPT, Cloud, Gemini, e se você usar MCP fica tudo mais organizado e simples.
E por que é desonesto isso daqui? Porque isso aqui é falso. Porque se você for olhar aqui no fluxo que ela desenhou aqui, você pega aqui o internal app, por exemplo, ele faz um fluxo que vem aqui, ele dá uma volta, ele vira aqui nele mesmo e ele volta para cá, da mesma linha assim, né? Um laço que vai para lugar nenhum. A maioria desses desenhos aqui não faz sentido algum, ele dá várias voltas no mesmo círculo e volta para cá. Ou seja, ela fez de propósito para que uma pessoa leiga que olhe, nossa, que incrível, qual é que o MCP faz? E é desonesto, porque isso aqui, na verdade, não é isso. Porque por mais que você tenha seu MCP que faz tudo isso, quem montou esse MCP tem todo um fluxo que precisa ser montado. Então, se você tem um bom diagrama, uma boa engenharia de software, tanto faz se você vai usar MCP ou uma API. E usando a API, daria para fazer da mesma forma. Ah, mas como é que eu vou integrar ChatGPT, Cloud, Gemini, tudo junto? Dá. Eu, inclusive, tenho aqui um serviço que eu uso para fazer algumas comunicações entre algumas aplicações que a gente tem com alguns clientes. E a gente tem diversas APIs únicas que usam serviços diferentes de uma da ChatGPT, outra da Cloud, e funciona muito bem. Né? Então eu vou dar um exemplo aqui. Ó. Por exemplo, tem aqui motores que vão usar o quê? Vão usar o GPT-4, né? Com motores da OpenAI. Tá vendo? Então eu posso vir aqui, ó. Então você vê o endpoint da minha API, ó, api.diogenes Jr. para avaliar uma imagem. Então eu mando a imagem e mando um prompt do que eu quero que ele avalie naquela imagem. Só que aí, tá vendo? O GPT-4. Mas eu tenho um outro motor aqui que usa da Cloud, que vai fazendo, manda aqui a pergunta e a resposta, e o prompt que tem que ser enviado e tudo mais, e só que usando o motor da Cloud Agents Mini para funcionar. E tudo usando API, em vez de usar um MCP. Agora, o api.diogenesjunior.com.br é um MCP? Não, é uma API normal. E funciona lindamente. Você vê, eu tenho vários motores aqui pré-prontos que eu já configurei para mim, ó, usando da Cloud, GPT-4, GPT-4 para avaliar imagens, GPT-4 Mini Agents, GPT 3.5 Turbo, gerar imagens, gerar texto, que funcionam perfeitamente. Usa MCP? Não, usa só API. E no vídeo passado a gente comentou sobre como tem muitos interesses por trás de empresas, né, ou de influencers que ficam produzindo conteúdo achando que querendo vender a ideia que dá para ganhar dinheiro fácil. A gente vai ver alguns exemplos disso agora. Que, por exemplo, aqui tem o vídeo do Lucas Montano. Não que o Lucas Montano seja um desses influencers péssimos, ele é ótimo, o canal dele é ótimo, inclusive. Mas ele tem um vídeo dele aqui que ele fala sobre a questão do confrontar o mercado hoje. Por exemplo, então você vê a Microsoft é dona de 49%, né, de investimentos na OpenAI. Ela não chega a ser dona da OpenAI, mas 49% de investimento, do dinheiro que está ali na OpenAI, vem da Microsoft. E a OpenAI é dona, né, ela acabou de comprar a Windsurf, que é uma concorrente aí do Cursor, né? E por falar em Cursor, a OpenAI tem mais de 9 bilhões é investidor do Cursor, que vale 9 bilhões. Tanto o Windsurf como o Cursor são projetos que não foram desenvolvidos do zero. São projetos que foram desenvolvidos em cima do VS Code. E quem é dona da VS Code? A Microsoft. Repara o círculo, né, que se autoalimenta ali, né? Então, claro que, nossa, a OpenAI é maravilhosa, o Windsurf, meu Deus, que revolução, e o Cursor, que incrível. Todo mundo montando em cima do VS Code. E não que esteja direcionado, esse vídeo dele fala sobre isso, mas se você olhar nesse próprio ecossistema aqui, esse ecossistema não usa MCP. Por que não usa MCP? Porque o MCP é um protocolo que foi desenvolvido pela Anthropic, que é dona da Cloud, que é uma concorrente da OpenAI, e a Anthropic é concorrente da Microsoft. Então você vê que não é interesse da Microsoft ou da OpenAI dar créditos ou usar MCP. Tanto que os modelos que você está saindo da OpenAI para uso, por exemplo, do OpenAI, ChatGPT CLI ou CLI, né, como você quiser chamar, é um modelo que está indo contra o MCP. Né? Quando eu digo contra, usando abordagens totalmente independentes ou fora de contexto do que é o MCP hoje em dia. Né? E você vê como é complicado isso. Tá vendo esse ecossistema aqui? Agora você vê, olha isso aqui. Um artigo, né, escrito por esse tal de Tari Baba. Nossa, meu Deus, essa nova IDE vai destruir o VS Code. E o Copilot como nunca antes visto. E aí você pensa, nossa, uma nova IDE que vai destruir o VS Code e o Copilot. Só que quando você vai ver esse programa aqui que ele está divulgando, é um programa feito em cima de quem? Do VS Code. Então, ou seja, ele está falando que esse novo programa aqui de inteligência artificial vai destruir o Copilot e o VS Code. E esse programa é feito em quê? No VS Code. Então, ou seja, não vai destruir.
Entende? Agora, é uma matéria que chega a ser desonesta. Ele fala aqui e tal, nossa, meu Deus, que programa incrível, que maravilhoso, uma revolução, todo mundo programa agora. E desonesto. Totalmente desonesto. Tanto é que quando você vê nos comentários aqui, o pessoal tá falando, continua sendo um fork do VS Code. Né? Então, ou seja, isso aqui não é uma nova ideia, é mais do mesmo. Né? Então, ou seja, e quando você olha aqui, ó, tô nessa matéria aqui, né? Quando você olha aqui nas que estão sugerindo, nossa, os novos agentes do VS Code são uns absolutos game changer. Nossa, um novo IDE for um Google que vai destruir o VS Code. Só que são tudo coisa montada em cima do VS Code, então como é que vai destruir? Sabe? Então não dá para acreditar que essas pessoas que estão fazendo esses artigos não sabem disso. Lógico que sabem. O VS Code, para quem não sabe, é um programa de edição de código, uma IDE, né? Que você pode fazer suas próprias versões do VS Code. Então, por exemplo, meu VS Code aqui, eu estou aberto aqui com o projeto, eu coloquei aqui em amarelo, né, o tema dele. Imagina que eu faço um artigo dizendo, nossa, o meu novo IDE vai destruir o VS Code. Mas só pintei aqui a tela, continua sendo VS Code. Então, entende como é desonesto? Muita gente está farmando views por causa disso, né? Eu tenho várias cores aqui, eu posso vir aqui, por exemplo, no meu VS Code, eu coloquei uma aplicação que eu tenho aqui, por exemplo, aqui no código, né? Eu posso vir aqui dar o Ctrl Shift P e eu posso vir aqui e colocar a cor que eu quero a minha aplicação. Então, vou colocar aqui 666. Então, o meu código, o meu IDE fica com a cor que eu coloquei. Para organização de código é muito interessante, até às vezes eu tenho muito projeto aberto e tal, então é interessante colocar o projeto da identidade visual do projeto que eu estou lidando. O amarelo é assim, né? Porque aí eu ganho flexibilidade, quando eu vou abrir assim, ó, as janelas, ó, eu sei exatamente qual janela que eu devo abrir, né? Porque tá na corzinha certinha ali, tá? Bom, enfim, como infelizmente hoje ganhar views, ganhar likes, infelizmente tá sendo mais lucrativo do que você fazer um conteúdo de verdade. Essas pessoas não estão preocupadas em compartilhar conhecimento e melhorar o mercado. Não, elas querem o delas, então mesmo que ela tenha que dar uma mentira para isso, vamos fazer, porque tem muita gente caindo nisso. Esse artigo eu vou nem colocar ali. Agora outra aqui, né? Mais um cara, nossa, fiz 10 mil ensinando como criei o meu micro SaaS. Aí claro que ele vai colocar uma mulher bonita loira na capa. O que ele quer aqui fazer? Ele está ensinando você será que o SaaS dele ganhou tudo isso? Não. E sabe o que é curioso? Quando você entra nesse vídeo, você não vê sequer o link. Ah, gente, aqui meu SaaS, quem quiser comprar. Não tem um link. É puro marketing dele, para ele conseguir mais views, mais vendas de cursos, mas não do produto em si. Então você vê, é muito... infelizmente, né, o Lucas Montana que comentou também, eu recomendo muito seguir, eu nem estava seguindo ele no Twitter, estava seguindo só no YouTube, porque o conteúdo dele é muito bom. Ele até colocou aqui, né? Vendendo curso, né? O cara aqui vende curso e ele colocou, né? Exato. Por isso tantos cursos de programação, porque não dá dinheiro. É claro, é mais fácil você vender um curso do que você conseguir isso daqui que ele está fazendo, né? Então, fica atento a isso. Se você está caindo nesse tipo de conversa, né? Porque muita gente acaba acreditando que, tipo assim, nossa, eu vou investir aqui em um micro SaaS, em um produto usando inteligência artificial, e muitas vezes o produto que você está olhando não é nem usável comercialmente, né? E aqui uma outra situação curiosa, eu vi uma postagem desse tal de Nabel, que ele fala aqui sobre vou até botar o vídeo do zero aqui, sobre uma nova ferramenta do Figma, onde você escreve os que você precisa do seu site e ele gera o layout para você. A princípio eu achei interessante porque o Figma é um programa para você fazer o layout, né, a interface, né, o design da página. E aí depois passar para o programador fazer o desenvolvimento. Então, se você poder fazer com o Figma, montar para você todo o design da forma que você quer, já responsivo, e depois só mandar para o programador, achei interessante. Só que como hoje, infelizmente, na internet tudo é meio falso, né? Tudo para você conseguir views e likes e uma venda rápida, repara que o vídeo aqui divulga, fala como que é a ferramenta, e aí eu fui lá e, bom, bem legal, vou assinar o Figma, assinei o Figma Pro para fazer o uso dessa ferramenta. E quando você vai na criação de site aqui, ó, você tem aqui a ferramenta do Figma Make, que é o que faz aqui, mas não funciona, não está ativo. Então ali, o Make estará disponível em breve. Então, ou seja, não está disponível para ninguém ainda. Então, ou seja, fizeram a divulgação. Quando você vai no site do Figma, no principal, na home, ai gente, o Figma Make é incrível, lindo, maravilhoso, você vai conseguir
descrever o que você quer, ele monta para você, mas na hora que você vai usar, não está disponível. Em nenhum momento, tanto na divulgação ou lá no site onde você vai comprar, fala que não está disponível. Então você assina e aí você não tem acesso aos serviços que você, teoricamente, eles divulgaram ali. Eu até cheguei a avaliar, tipo, pedir um reembolso, um store, mas é tão burocrático para fazer isso que vale muito mais a pena eles conseguirem 100 mil pessoas que acreditem na propaganda deles e comprem, mesmo que não usem, porque são 100 mil pessoas pagando $49 para ter acesso a uma ferramenta que sequer está pronta. Se é que ela existe da maneira como eles estão falando que existem, né? E aqui um vídeo da própria OpenAI sobre criação de imagens, né? E por que eu estou mostrando, vou até dar uma adiantada aqui nesse vídeo aqui, mais especificamente aqui no final do vídeo, porque por causa dessa questão do Figma, que ele coloca aqui, ó, isso aqui eu achei interessante. Ele vai fazer o upload aqui de algumas imagens, né, para onde ele quer, de um site que ele quer fazer. Ele tem um layout e algumas paletas de cores, né? Então ele fez aqui, ó, um diagrama bem mal feito, né, bem simples, no papel mesmo, tirou uma foto. Maybe some blocks of text that define the item that I'm selling. De como ele quer que vai ser feita a construção da página. Um esqueleto, uma estrutura básica, que por mais que esteja bem rústica, vai ficar interessante o resultado ali. E é interessante aqui que ele mandou a paleta de cores que ele quer utilizar. Então eu achei legal isso daqui, ó, as cores pastéis e tal. E ele vai mandar para o ChatGPT fazer ali o design da página, seguindo o que ele mandou aqui de protótipo, com muitas aspas, e a paleta de cores. Ele conseguiu montar. E ficou legal, ficou bem feitinho, né? Em detrimento do que no Figma ali eles estão tentando vendendo e não estão ainda entregando. Esse tipo de abordagem aqui achei interessante, né? Apesar que eu não sei se ele funciona exatamente assim, né? Na prática mesmo, né? Porque sabe como é esses vídeos de divulgações da OpenAI, às vezes eles divulgam algo que não é exatamente assim como está funcionando, né? Foi 10 dias que eles postaram isso, mas só vi agora esse vídeo aqui. E aqui uma postagem do Fábio Akita, que ele está falando sobre um vazamento aqui de como funciona a Cloud 3.7 por trás, aonde é colocado que nesses papéis aqui que vazaram, que não existe nenhum tipo de aprimoramento muito especial dentro da cloud, principalmente para código, que dizem que é muito melhor. E quando esses documentos que vazaram mostram que nada mais é do que o prompt mais detalhado. Então quando você, por exemplo, vai pedir um tipo de código no chat ali do cloud, ele não faz melhor porque ele raciocina melhor. Não, porque ele tem um prompt específico para construir o código que o usuário está pedindo. Então nada mais é do que um prompt bem escrito, né? Então não é uma questão assim do tipo assim, nossa, aqui tem um super raciocínio como se fosse uma tecnologia inovadora. Não é. Como é um castelo de areia, por assim dizer, né? Como é frágil essa questão. Ele até coloca, né? Vazaram os prompts do Cloud 3.7. Como eu cansei de explicar em todos os meus pontos, é tudo instruído via prompt. Não existe raciocínio do nada, né? Por assim dizer. E aqui eu fiz uma instalação do N8N, coloquei aqui no domínio meu, né, que é um automações.fabricadeplugens.com.br. E por que eu estava falando para vocês que o N2N não é necessariamente de IA, e sim de qualquer tipo de gatilho, né? Eu vou criar um projeto novo aqui agora. E quando você vai criar o projeto novo, colocar no First Step, é muito legal as opções que você tem. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui como que vai esse gatilho dessa automação vai começar. Manualmente, ou seja, eu vou apertar no botão para iniciar. Há um evento de um aplicativo, agendado, webhook, submissão de formulários, etc. Então, por exemplo, quando eu venho aqui em um app event, ele já vem com vários aplicativos que eu posso já utilizar para fazer esse tipo de integração. Tem até um Affinity. Eu uso o Affinity aqui para fazer, por exemplo, cronogramas de clientes. Ó. Vou mostrar aqui para vocês. Ó. Eu gosto bastante dele, né, do Affinity. Deixa eu trazer ele mais para cá. Porque é como se fosse o meu Notion pessoal, né? Eu tenho um domínio aqui, coloco ele e eu posso colocar as tarefas dos usuários aqui, ó. Eu às vezes coloco diagramas aqui dentro, ó. Deixa eu mostrar aqui um diagrama que eu montei para um projeto aqui que eu estava fazendo uma apresentação para o cliente. Então ele é muito útil, né? Eu posso fazer aqui os meus diagramas e no N2N tem já integração com o Affinity.
né? Então eu poderia pegar, quando eu criasse um diagrama lá no Affinity, já vir para cá fazer alguma ação, etc. Inclusive tem algumas aqui até de WooCommerce, ó, que eu estava olhando aqui, usando a API REST do WooCommerce. Então, por exemplo, quando algum pedido for feito lá no WooCommerce, eu fazer alguma ação aqui desse lado, ações para que quando alguma coisa acontecer, eu ia disparar uma postagem lá no próprio WordPress. Enfim, tem uma porrada de integrações aqui, né? Inclusive tem algumas aqui envolvendo até webhooks, né? Posso colocar webhooks aqui de algum local e trazer para cá. E não necessariamente esse webhook tem a ver com inteligência artificial. Por exemplo, eu tenho um serviço aqui que eu uso em parceria com uma empresa, onde a gente faz a integração com a API do WhatsApp, né? Então, por exemplo, às vezes tem alguns clientes que a gente quer conversar com alguns clientes, podendo falar com eles mais de um cliente ao mesmo tempo. Então a gente fez a integração aqui com o ChatGPT, com o WhatsApp no caso. Então quando a gente carrega uma conversa, como é uma ferramenta corporativa, não é interessante para a gente a foto, né, do usuário. Então a gente tem algumas conversas de exemplo aqui. Então, por exemplo, vou carregar uma mensagem do WhatsApp. E tudo isso daqui é feito integrado ao WhatsApp por causa de webhooks. O que é o webhook? Sempre que alguma coisa acontecer em um local, você enviar alguma informação para outro local. Sabe quem usa muito webhook? Gateways de pagamento. Por exemplo, eu uso a API do Asas. Quando o cara faz um Pix lá no Asas e o Pix cai, o Asas vai mandar via webhook a informação para algum site. Por exemplo, eu tenho uma loja virtual. Então, por exemplo, aí o cara pagou, a loja virtual vai ser avisada que tem esse pagamento. Então, por exemplo, peguei um exemplo aqui, de uma conversa no WhatsApp. E aí, por que essa ferramenta para o cliente que a gente fez essa solução funciona? Porque às vezes está fazendo um atendimento aqui, e eu posso pegar outra aqui. Deixa eu pegar outra aqui, deixa eu pegar uma conversa de exemplo aqui para me colocar. Deixa eu ver uma conversa aqui qualquer. Queria pegar uma levinha para me mostrar para vocês. Vou pegar essa aqui, por exemplo. E eu posso vir aqui, e pro atendente conversar com duas conversas ao mesmo tempo. Então eu posso vir aqui, atender esse cliente, posso vir aqui, atender esse outro cliente, e aí eu posso fazer várias conversas ao mesmo tempo, né? Ou seja, conversar com vários clientes ao mesmo tempo, que para uma operação comercial no dia a dia faz bastante sentido ter essa flexibilidade, entendeu? E eu posso vir aqui, posso ajustar o tamanho da janela e tudo mais. Agora, isso aqui foi feito usando webhooks do WhatsApp Business, né? Da API do WhatsApp. E isso daqui usa inteligência artificial? Não usa nada de inteligência artificial. Entretanto, com o N2N eu poderia vir aqui, criar aqui através do webhook, para que sempre que uma mensagem chegasse ou fosse enviada, eu criar algum fluxo aqui dentro. Por exemplo, quando chegar uma mensagem para algum chat, manda para mim uma cópia para o meu e-mail, por exemplo, dessa mensagem. Aí eu poderia fazer por aqui. É a maneira mais inteligente de fazer por aqui? Não necessariamente. Eu poderia diretamente aqui, quando o webhook questionasse, já chamar uma API de e-mail para mandar. Funcionaria da mesma forma. Mas fazer por aqui também funcionaria, né? Imagina que você tem um fluxo grande. Eu quero mandar um e-mail, mas eu quero mandar uma mensagem, quero gerar um Pix e mandar um SMS. Aí você pode colocar tudo aqui para fazer essa automação, por assim dizer, né? Então o N2N serve para isso. Eu estou dando um exemplo aqui do N8N, né, que é muito útil, mas você pode fazer com qualquer outra ferramenta. A grande vantagem do 989 é open source, você pode instalar em qualquer lugar. Aqui, por exemplo, eu instalei aqui no próprio domínio meu para poder utilizar, então eu poderia fazer a minha própria automação aqui da maneira que eu quisesse e estaria aqui utilizando. Faz sentido para o fluxo da fábrica de plugins? Hoje não. Nenhuma operação nossa depende disso. Mas imagina que para algum cliente possa ser interessante. Eu quero que quando tiver um pagamento, mande uma mensagem por WhatsApp automaticamente. E eu quero poder controlar esse fluxo. Aí faz sentido criar uma instância para o cliente para que ele possa vir aqui e montar o que ele precisa montar, né? É interessante que ele venha aqui com templates. Você pode vir aqui procurar por templates pré-prontos, né?
que você possa estar utilizando, né? Join diferentes databases, um agente de chat, tem um aqui de clonar, virar o TikToks, tudo isso aqui usando APIs, né? Aqui, por exemplo, está usando 4, ó, Create, iVideos e ShopifyAI, Leonardo Images e HeyGen Avatar, ou seja, está usando 3 serviços diferentes. Faz sentido? Eu, particularmente, acho que não. Por quê? Além de você ter que comprar esse workflow, ele está custando aqui $59, você precisa ter uma conta de API na OpenAI, na Leonardo e na HeyGen. Então, ou seja, você vai pagar 3 serviços de APIs. Você vai gastar praticamente quase $200 em valores, né, se você for comprar aqui a API de cada uma delas. Vale a pena gastar $200 por mês para ter a API desses 3 serviços só para usar um workflow da N8N? Me parece que não, né? Me parece muito caro fazer um tipo de serviço para isso, né? Imagina você que explorar isso comercialmente. É caro. Então, não sei se vale tanto a pena. Tem um vídeo que ele colocou aqui, ó, tipo, mostrando como que funciona a ferramenta, ó. Hey, for example here, so you can change Deixa eu dar uma avançada, the queria dar uma avançada color aqui, ó. and also Ó, tá vendo? Tem o fluxo que ele criou aqui e tal. E se você for olhar aqui, a maioria desses fluxos aqui não são exatamente de inteligência artificial. Ele pega uma informação, manda para uma API, que a processa, recebe, manda para outra, processa, recebe. Entendeu? É legal, por vezes, para brincar, para fazer um projeto, mas explorar comercialmente, que é uma tônica que eu sempre bato aqui, acaba não sendo tão viável, né? Mas eu não desprezaria. Acho útil, né? Porém, tem que usar com sabedoria e saber que nem tudo que você usa aqui, inclusive a maioria das coisas que eu estou vendo no mercado, sequer usa inteligência artificial. É só gatilhos básicos mesmo de receber uma informação, mandar para outro lugar e por aí vai. Bom, é isso. Lembrando que já postado no canal o vídeo sobre o andamento do desenvolvimento do jogo estilo Final Fantasy, tá? Que a gente dividiu a série. E aí a gente vai ver nas próximas semanas aí o andamento de cada uma das séries, que se for o caso a gente mantém esse cenário separado, né? E se for o caso a gente foca mais em um, foca mais na outra e por aí vai, tá bom? E é isso. E aí qualquer dúvida, te comentei de tudo aqui? Comentei. E qualquer dúvida a gente está sempre à disposição.